as suas Bíblias para o livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 19. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 19. Todos em pé, em reverência à palavra do Senhor. Eu vou ler, os irmãos acompanhem suas Bíblias. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhes as suas almas como ao fiel Criador, fazendo o bem. Oremos. Senhor, mais uma vez nós te agradecemos pela tua palavra e lhe pedimos que tu venha nos abençoar, que ela venha nos abençoar. Ajuda-nos, Senhor, e que nós possamos entender a tua vontade para nossas vidas. É que nós choramos agradecidos em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos, 1 Pedro 4,19 fala de uma coisa importante. Eu acredito que na vida de todo mundo, de todas as pessoas, porque ele fala que aqueles que, portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendo-lhes as suas almas ao fiel Criador, fazendo bem. Padecer é sofrer. E segundo a vontade de Deus, que entreguem os seus casos ao seu Criador. Em outras palavras, nós sabemos que nós todos sofremos. Eu acredito, nem que for de uma unha encravada, mas nós sofremos. Tanto faz crente, ou aquele que não acreditam em Jesus Cristo, ou aqueles que acreditam em Jesus Cristo, sofre de alguma maneira. Porque nós ainda vivemos em um mundo pecador. Um mundo que oprime as pessoas. Que obrigam a fazer coisas que elas não querem, mas elas fazem, porque muitas vezes o pecado abunda nesse velho homem, nessa raça humana. E todos sofremos. Se for por alguém importante, foi perdido, morreu, ou alguém que está em um relacionamento e esse relacionamento não vai para frente, não gosta desse relacionamento, e às vezes ele se sente angustiado, ele sofre com isso. Por isso, Pedro está falando a pessoas que entendem o sofrimento. Ele está falando com pessoas que entendem o sofrimento de Cristo. Ele está falando com um grupo de pessoas que não se desesperam em meio a dificuldades. Ele está falando com um grupo de pessoas que com paciência enfrentam as dificuldades e buscam em Deus a solução. Sim, a solução. Hoje falam para todo mundo ficar em casa, preso. Um já fica triste, outro deprimido, outro já quer cometer suicídio e várias outras possibilidades de... Porque é difícil, irmão, se você ligar a televisão todo dia e ver, só tem coisa ruim. Agora imagina essa coisa ruim todo dia na tua mente. Você vai ficar como? Triste, magoado, sofrendo. Mas Paulo está falando para pessoas que conhecem Cristo. Pedro está falando que essas pessoas que sofrem, elas sabem a quem entregar o seu sofrimento. Elas sabem para quem vão entregar essa dificuldade que eles estão passando, por esse sofrimento que passa na sua vida, que é Deus. É Deus. Por isso que ele fala que entregue seu caso ao Criador,
como Cristo também fez. Cristo também, quando em meio ao sofrimento que Ele teve que passar por causa de nossa salvação, por causa da sua graça em nossas vidas, para recebermos de Deus a graça mais importante que existe neste mundo, que Ele vai transcender desse mundo para os céus. É a graça de Deus, é a salvação. E Cristo ensinou isso para nós. Como, irmão Adenilson? Lá em 1 Pedro, capítulo 2, no mesmo livro de Pedro, 1 Pedro 2:23, fala esse exemplo: o qual, quando os injuriava, não injuriava, e quando padecia ou sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, a quem Deus estava deixando nas mãos o sofrimento que ele estava passando, em Deus, seu Pai. E é o dever de todos aqueles que proclamam e declaram o nome de Cristo, sendo crentes, essa incumbência. Quando surgir algum problema ou alguma dificuldade que irá nos fazer sofrer, a primeira coisa que devemos fazer é buscar aquele que julga justamente e que nada é difícil para ele, e é Deus. Por isso, esse texto fala de uma única coisa: sofrimento. Para muitos pode ser difícil, para muitos pode ser doloroso, para muitos pode ser algo que irá abalar o seu corpo, o seu psicológico. Mas uma coisa eu posso afirmar para vocês: que Deus é a solução de nossas dificuldades, nossos problemas. Ele pode nos dar algo que nós não podemos dar: é justiça. Por isso, o tema de nossa mensagem nesta noite vai ser o propósito de Deus na minha dor. O propósito, porque todo sofrimento tem algum propósito. Tem pessoas que sofrem segundo Deus, tem pessoas que sofrem porque quer sofrer mesmo, gostam de sofrer. Erro, mas eu gosto desse erro, eu vou começar a continuar errando e erro de novo e ficam triturados, ficam destruídos e continuando, mas por teimosia. Mas quem sofre pela vontade de Deus, ele se alegra. Por quê? Vamos já entrar em oito pontinhos que nós vamos meditar nesta noite. O tema desta noite: o propósito de Deus na minha dor. E a minha dor é sofrimento. Por isso, o sofrimento, primeiro, ele tem um propósito para o Senhor. Para as pessoas que conhecem Cristo, para as pessoas que declaram ser crentes, eles sabem em quem buscar o socorro. Sim, eu falo assim, para quem? Porque hoje em dia tem muitas pessoas que conhecem o Evangelho, mas tem muitas pessoas também que não andam e vivem nesse Evangelho. É difícil. Naqueles tempos, as pessoas falavam: eu sou um crente em Jesus Cristo, eu aceitei Cristo, então você vai morrer, ou você vai passar por algum sofrimento, você vai ser açoitado, você vai ser dado a leões, você vai enfrentar a justiça, você vai enfrentar os fariseus, você vai enfrentar os concílios, para você deixar de besteira do que você está falando. Naquele tempo era difícil, mas mesmo assim as pessoas que se diziam crentes, elas acreditavam naquilo que elas tinham no fundo do coração, que era a salvação e que era Cristo Jesus nas suas vidas. Elas sabiam em quem criam.
Elas sabiam em quem confiar. E mesmo que o mundo todo estivesse desmoronando, eles sabiam que Cristo iria solucionar seus problemas. Lembrando, o sofrimento, o propósito de Deus na minha dor, Ele tem propósitos na minha dor e no meu sofrimento, Ele me equipa para o ministério do Evangelho. Como? 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4. Sofrimento. Segundo o propósito de Deus, Ele me equipa para o ministério do Evangelho de Cristo. Mas, irmãos, não vão pensar que esse ministério é um ministério só do pastor. O Evangelho, para quem crê nele, ele anuncia esse Evangelho. Ele não prende no seu coração, mas está pronto a falar na sua boca. Por quê? Ele é ruim? Não, ele é bom. E o que é que ele faz? Ele transforma vidas. Como ele transforma vidas, ele te busca do mar de lama que você está e te traz para a sua glória, para a sua casa, para a sua salvação, para você ser uma pessoa abençoada, uma pessoa santa na presença de Deus. Mas muitos não pensam assim. Sofrimento equipa para o ministério. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4, nos fala que nos consola em toda a nossa tribulação. Fala que Deus nos consola em toda, Ele não consola só naquela tribulação que estamos tendo, naquele momento, naquele dia, naquele mês. Muitas pessoas até falam, poxa, eu passo por isso e Deus nem me ajuda, não estou nem me sentindo Deus me ajudar, mas Ele sempre está, se for um crente em Jesus Cristo, nos caminhos do Senhor, Deus vai falar, eu sempre estive contigo. Eu sempre estive contigo, porque eu te salvei para ser filho. Por isso ele fala que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Em outras palavras, crentes em Jesus Cristo, Deus nos consola em toda a tribulação, mas Ele consola também para um propósito maior, para te equipar, para te ser uma bênção também para as outras pessoas que estão sofrendo neste mundo, para que possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Em outras palavras, o que Deus me consolou, consola o teu irmão. Assim como Deus me consolou e me tirou da onde eu estava, do que eu estava passando, do meu sofrimento, das perturbações, das aflições, Ele pode também te ajudar nesses problemas. Ele equipa o ministério. Segundo, no sofrimento, o sofrimento, ele é para o meu bem. Quantas pessoas, nesse período tão sombrio desse ano, de nossa história, não estão hoje reconhecendo que Deus é a única solução para as suas vidas, reconhecendo que eles têm que se consertar com Deus hoje, para serem abençoados amanhã. Porque, irmãos, todo sofrimento, segundo Deus, a vontade de Deus, é para o nosso bem. Vimos aqui que nos equipa para que nós possamos passar por essas tribulações e também consolar outros também que possam sofrer também com as mesmas tribulações que sofremos.
mas é para o nosso bem, porque lá em Gênesis capítulo 50, versículo 19 a 21. Gênesis 50, 19 a 21. Eu vou falar uma prévia aqui. Depois que Jacó morreu, José era o rei, era o segundo a governar o Egito todo, aquela terra. E aqueles irmãos que fizeram ele sofrer, aqueles irmãos que o pegou e botou num buraco e tirou e vendeu o irmão, e vendeu ele para o Egito. E lá ele sofreu mais ainda, passou muito tempo preso, mas Deus tinha um propósito para todo aquele sofrimento. E os irmãos, o pai tinha acabado de falecer, e eles começaram a se juntar e falaram assim: e agora? Agora que o pai morreu, ele vai agora nos punir, porque nós fizemos ele passar por muito sofrimento. Ele vai nos punir porque nós fizemos algo errado. Ele vai nos punir porque nós fizemos ele ficar esse tempo todo longe da família. Mas, irmãos, olha o que José fala, Gênesis 50, 19 a 21. Lembrando que o sofrimento, segundo Deus, é para o nosso bem. E José disse-lhes: não temais, porventura estou eu no lugar de Deus? Em outras palavras, irmãos, não temas. Eu não vou. Quem pode julgar essas discussões, esses problemas, esse sofrimento todo, não vai ser eu. É Deus. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, e vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Irmãos, pode ser que muitos sofrimentos estamos tendo e não sabemos por que estamos passando por eles. Muitos nós sabemos, mas alguns não vamos saber por que estamos passando. Mas lembra que todo sofrimento, segundo Deus, é para o nosso bem. José sofreu muito, mas ele não se desviou dos caminhos do Senhor. E com isso, o propósito daquele sofrimento todo foi para ele aprender a ser pobre e aprender a ser rico, para que ele pudesse também, segundo, para que ele pudesse transformar todo aquele sofrimento em bem para as pessoas que o cercaram. Por causa desse propósito, Deus o deixou lá, porque Ele queria que o seu povo vivesse. Por causa do sofrimento de muitos receberam as bênçãos, mesmo não sabendo o propósito do Senhor. Irmãos, a bênção, as respostas, vai ser de Deus, vai se cumprir em nossas vidas. Terceiro, o sofrimento, sabia que ele é mais precioso que o ouro? Sim, para o crente, se for um crente na vontade do Senhor, mesmo está passando por algum tipo de tragédia ou sofrimento, aguarde em Deus. Chame o Senhor para conversar. Chama Ele. Porque o sofrimento, ele é mais precioso do que ouro. E vamos ver mais tarde também o que ele traz.
Por isso que em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 ao versículo 7. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 6 ao 7, fala assim. Pedro fala assim: em quem vós grandemente vos alegrais. Está falando em quem vós grandemente se alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejas um pouco contristados ou tristes, com várias preocupações, várias tentações, vários problemas, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro que perece, e é provado pelo fogo, se enche em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. O sofrimento, ele é precioso, porque o crente, ele sabe pegar esse sofrimento e glorificar o nome de Deus. Ele é precioso porque as pessoas que conhecem Cristo, através do sofrimento, elas sabem que Deus está aprovando, lapidando, melhorando, purificando, santificando aquela vida para ser uma bênção depois. Por isso, importa, é necessário que esteja um pouco triste por vários problemas, várias tribulações, porque, mas como é que está a fé? Essa fé ainda está firme? Essa fé ainda está segura? Porque Paulo falou, e é muito melhor estar no céu perto de Cristo, mas se eu não posso agora, se eu ainda estou aqui nessa terra, é porque Cristo quer que eu ainda dê muitos frutos. Mas se não for para estar aqui, que eu esteja alegre, que eu esteja contente, porque sei que esses frutos vão multiplicar e vão comigo depois, lá para cima, lá com Deus. Por isso, para que a prova da vossa fé, como é que está a fé? Está desacreditado? Está triste? Renova. Chama o Senhor no escuro do seu quarto, no banheiro, na sala, onde você estiver. Conversa com Deus. Deus quer mostrar que esse sofrimento é precioso. Deus quer mostrar que esse sofrimento, ele pode também fazer você ser precioso. Por isso, ponto 4, o sofrimento, ele é ordenado. Ele é ordenado segundo a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 4. Fala assim: para que ninguém se comova por essas tribulações. Você não fique, aconteceu um negócio, uma coisa triste ali, aconteceu um negócio que eu nunca vi na minha vida. Não se comova, não. Sabe por quê? Porque esse mundo não tem nada bom para oferecer para os cidadãos dos céus, a não ser vícios, a não ser droga, a não ser descontentamento, a não ser fofocas, a não ser problemas com relacionamentos, raiva. E não tem nada para oferecer.
Mas Cristo promete nos dar a paz a todo aquele que o chama, a todo aquele que ele chama, a todo aquele que busca. Por isso que fala, o sofrimento ele é ordenado para que ninguém se comova com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados. Eu acho interessante quando a partir dos, o pessoal ficava falando que começa a ficar velho, começa a sentir mais dor esquisita. Aí a partir dos 40 anos comecei uma dor, opa, que dor é essa aqui que eu nunca tive na minha vida? Começou uma dor na coluna, outra dor aqui, pronto. Mas, irmãos, isso são dores simples. São dores simples. Não vou falar nas outras que são piores. Mas são dores simples. Mas junto com essas dores na nossa vida, nós vamos sentir muito sofrimento e dores até a nossa morte. Tem um senhor que ele falava que ele quer saber o dia que ele não acorda sem dor, que aí ele até estranha. Ele até estranha. Rapaz, que negócio, eu não estou sentindo nada. O que aconteceu comigo? Mas, irmãos, fora essas dores simples, existem outras dores que nós sentimos no coração, na mente, na alma. E essas dores é ordenado, irmãos, porque Deus tem um propósito. E Ele fala que para ninguém se comova com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que porque para isso fomos ordenados. Versículo 4: pois estando ainda convosco, vos predizei que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Irmãos, no mundo, ele te deixa tão desesperado, que as pessoas têm vontade até de morrer, por causa desse desespero. Para Cristo, para as pessoas crentes em Jesus Cristo, o mundo pode gritar à vontade, mas o crente, eles sabem quem tem crido, eles sabem quem se agarrou, eles sabem quem crê, eles sabem quem tem fé, eles sabem que ele confia toda a sua vida na mão do Senhor. Mas está doente, glória ao Senhor, é vontade dele. Só que vamos ver daqui a pouco que no sofrimento também chega a promessa de conforto. Todo o sofrimento vai chegar a promessa de conforto, irmãos. Por isso, ponto 5, o sofrimento ele produz resistência. Resistência. Tem até um vídeo que eu vi na internet, o camarada falou assim: rapaz, quando as pessoas estão doentes, parece que é o momento que eles estão mais perto de Deus. Aí o pastor foi lá no hospital ver o irmão que estava doente. Irmão, tu está lendo a Bíblia? Estou orando, estou pedindo a Deus que melhore e tal. Irmão, tu está bem pertinho de Deus. Eu vou abrir um grupo no WhatsApp, vou mandar os pessoal mandar os pedidos de oração para tu ora por nós aí. Que negócio tão legal, você está tão pertinho de Deus que eu vou mandar logo tu ajudar nós. Ajuda nós. Mas, irmãos, o sofrimento ele produz resistência. Lá em Tiago capítulo 1, versículo 2 e 3, Tiago 1, 2 e 3, ele produz resistência. Lá fala, a palavra de Deus fala o seguinte: meus irmãos, tende grande alegria, grande gozo quando caíreis em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé, agora entra a prova, obra uma paciência. Em outras palavras, fica alegre quando você for tentado ou provado. Se você for uma pessoa nos pés do Senhor, alegre-se. Só que quando você se alegrar, não tristeça não.
Em vez de se entreter, se aconteceu algo, não vai tentar resolver de uma maneira rápida. Se aconteceu algo muito difícil, muito problemático, te acalma a tua alma. Não tente resolver na hora. Tenha fé. A primeira coisa que tem que fazer, busca o Senhor. Tenha paciência. Porque com paciência nós podemos, com a ajuda de Deus, resolver os problemas. Por isso que ele vai falar: meus irmãos, têm de grande gozo quando caíres em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Ah, mas está todo mundo doente. Já procurou Deus primeiro? Ah, mas aconteceu algo, não? Já buscou Deus primeiro? Ah, eu estou medo que meu pai e minha mãe peguem essa doença. Tu já buscou Deus primeiro? Já buscou Deus primeiro para ter paciência, para passar por isso? Cadê a fé? Ela dá resistência, ela dá paciência. E no versículo 3 vai falar: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta, em coisa alguma, perante Deus. Oh, irmão, o sofrimento produz resistência. O sofrimento também, ponto 6, todo sofrimento chega com a promessa de conforto. Todo sofrimento chega com a promessa de conforto. Salmos 119:5 fala: isso é a minha consolação e a minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. Em outra tradução, no sofrimento eu fui consolado, porque a tua promessa me deu vida. Sabe onde possamos encontrar essa promessa de conforto? Sabe onde podemos achar esse conforto para suprir as necessidades desse sofrimento? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Por isso, ponto 7, o sofrimento também é uma condição abençoadora. Ah, mas estou desesperado. O sofrimento é uma condição abençoadora. Vimos que ele sempre chega com uma promessa de conforto, e esse conforto vamos buscar na palavra do Senhor. Ela nos alegra, nos estimula, ela nos fala conosco, ela mostra nossos pecados, nossos erros, vamos consertar, e nos santifica para viver uma vida na presença de Deus. Ponto 7, o sofrimento é uma condição abençoadora. 1 Pedro capítulo 3, versículo 14 a 17. Primeira Pedro capítulo 3, 14 a 17. Fala assim, a palavra de Deus fala o seguinte: mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temas com medo deles, nem vos turbeis. Se você está fazendo a coisa correta, a coisa certa, a coisa justa, por amor daquilo que Deus honra, que Deus é glorificado, onde Deus é santificado, não se turbe e nem tenha medo de quem vem falar com você. Antes, santificai ao Senhor Deus em nossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão o temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam de vosso bom porte em Cristo.
Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Irmãos, mesmo nos sofrimentos, a condição é uma condição que nos abençoa, é uma condição que vai chegar com promessa de conforto de Deus, que vai chegar com uma condição abençoadora por Deus. Mas antes santificar é o Senhor. Não adianta nada, eu estou passando dificuldade, mas eu acredito em Deus, eu sei quem é Deus, mas você orou hoje, você leu hoje, você buscou Deus hoje, você agiu como Jesus hoje? Está vendo a diferença do Evangelho, irmãos? A diferença do Evangelho é essa, que muitos procuram, e eu não estou falando que todos são perfeitos, porque mesmo aqueles que buscam todos os dias estar na presença de Deus são falhos, que são pecadores, todos nós somos falhos. Somos falhos, mas todos os dias nós lutamos com unhas e dentes para estarmos sempre na presença de Deus e mostrar a esse mundo que, meio às tribulações e os problemas, para Deus não é nada, e que mesmo que eu sofra, se for da vontade de Deus que eu sofra, glorificado seja o nome do Senhor, porque Ele está me aperfeiçoando, Ele está me mostrando, Ele está me confortando, Ele está me dando resistência, porque Ele quer que eu faça alguma coisa para Ele depois, no futuro. E ponto 8 e o ponto dessa mensagem: o sofrimento é ofuscada pela glória eterna. A palavra de Deus fala que o choro pode durar a noite toda, mas pela manhã vem a alegria. Pela manhã tudo acaba, porque nós sabemos em quem nós temos crido. E a vida que vivemos hoje na carne, vivamos na fé do Filho de Deus, nosso Senhor, para a glória eterna. Por isso, o sofrimento é ofuscado, ela começa a perder brilho, ela não começa a prevalecer, ela não começa a estar nas nossas vidas, porque é ofuscada pela glória eterna de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 17 e 18. 2 Coríntios capítulo 4, 17 e 18. Fala assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação, porque para o crente tudo passará, tudo irá passar, tudo irá concluir, e o nome de Deus no final será glorificado. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, olha o que ela produz: um peso eterno de glória muito excelente na presença de Deus. Não atentando nós para as coisas que se veem, porque muitas pessoas, quando vê alguém morrendo, alguém se matando, alguém passando de problema, dificuldade, já começa a ficar desesperado e não sabe o que fazer, e se tranca em casa e começa a ficar depressivo e começa... Calma, não atentando nós para as coisas que se veem, para as coisas que estão acontecendo, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Esse é o objetivo do crente: se moldar, se deixar caminhar nos caminhos de Jesus, porque ele sabe que nesta terra tudo traz dificuldade, problemas, desesperança, sofrimento, mas sabemos que quando saímos daqui para os braços de Deus, nós temos que se preocupar mais com as coisas que Ele já tem preparado para nós nos céus. É por isso que lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, fala que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todas. Ele não falou que é metade, Ele não falou que
é por a prestação, ele falou que toda sorte, por completo, ele está preparando para nós. Hoje já está pronto lá nos céus. Irmãos, que Deus esteja abençoando essa mensagem, essas palavras no coração de cada um, que nós possamos buscar esse Senhor e nos alegrarmos na sua palavra, para que esse mundo não venha tirar de nós a alegria de servir a Deus e a alegria de saber